Olá! Há muitas semelhanças entre a Revolução Cubana e a Revolução Venezuelana. Embora tenham nascido por meios diferentes, buscavam ambas os mesmos fins e no poder usam os mesmos métodos. Há uma identidade genética entre ambas. Isso se manifesta na opressão, no fim da democracia, nas restrições às liberdades individuais sociais, na recusa a toda forma de oposição, a toda expressão opositora, a criminalização da ação de divergência política e métodos de institucionalização do seu regime que fogem aos parâmetros e aos padrões de qualquer coisa que possa ser definida como democrática. Mas uma característica interessante é que são líderes sem caráter, tanto lá, em Cuba, quanto aqui mais perto de nós, na Venezuela. E essa falta de caráter faz com que suas lideranças vão buscar na história dos seus povos personagens reverenciados para com eles se identificar. É o caso de José Martí em Cuba e o caso de Simón Bolívar na Venezuela. José Martí foi libertador do povo cubano, herói e mártir da Segunda Guerra pela Independência de Cuba, um libertador do seu povo, que de maneira nenhuma poderia estar afinado com uma revolução que se instalou e implantou uma ditadura há bem mais de meio século no seu país. E não é diferente a história nem o papel desempenhado por Simón Bolívar na Venezuela, a tal ponto que a Revolução da Venezuela é chamada de bolivariana, quando na verdade Simón Bolívar foi outro libertador do povo venezuelano, reverenciado pelo seu povo como o libertador e apropriado pela Revolução por Hugo Chávez primeiro e posteriormente por Maduro como grande inspirador dos padrões políticos que adotaram. Profundamente desonesto, é quase um estupro post-mortem, de duas pessoas que, se vivas estivessem, estariam lutando contra os regimes que o adotam como inspiradores, como lideranças espirituais dos respectivos regimes. Não se pode brincar com esse tipo de gente tem que ser mantido longe do poder. Vejam que por identidade política, por identidade ideológica, enquanto o PT esteve no poder, ele carreou recursos dos trabalhadores brasileiros para ajudar a manter as aparências dos dois regimes, tanto para Cuba quanto para a Venezuela, financiando obras, e se pavoneando por lá como grandes parceiros políticos de governos corruptos que destruíram as liberdades de seus povos. E agora, quando se aprofunda ainda mais a crise e a revolução, a política e a opressão sobre o povo venezuelano, o PT e outros partidos de esquerda, como o PSOL e PCdoB, se alinham com aqueles regimes para defenderem aquela farsa da Assembleia Nacional Constituinte, de que falava Maduro, naquele seu ridículo papel de Mussolini de palanque, ou quem sabe até de Dom Quixote lutando contra fantasias e delírios de moinhos de vento, delirantes os moinhos, mas ao mesmo tempo faz tombar nas ruas o seu próprio povo, numa luta insana, uma guerra insana contra a população do próprio país. Finalmente, uma palavra sobre quem planta ventos colhe tempestades. A ex-procuradora-geral da República da Venezuela, que tanto apoiou a revolução de Hugo Chávez, que serviu à prisão, como procuradora-geral, serviu à prisão de López e Ledesma, dos líderes oposicionistas, agora foi varrida pela própria revolução. Mas isto é o que de mais comum tem para acontecer e aconteceu em todas as revoluções deste gênero. Ela vai fazendo vítimas dos seus próprios parceiros. Repete-se lá a mesma coisa, com apoio da turma daqui. Só que eu quero lembrar você que está assistindo esse vídeo: quem semeia ventos,
colhe tempestades, e que quem anda com esses fazedores de ventos um dia vai ser varrido por eles. E há partidos políticos aqui no Brasil que semeiam ventos e tem sua parceria interna no território brasileiro. Essa gente tem que ficar e ser mantida longe do poder, porque dá nisso que estamos vendo. Dá nisso que estamos vendo. Pense nisso.